Olá, eu sou José Augusto Rinck Júnior, oncologista clínico e coordenador do Programa de Residência Médica em Oncologia Clínica do AC Camargo Cancer Center. E estou aqui hoje para poder falar um pouquinho para vocês o que é e como é a residência de Oncologia Clínica no nosso serviço. A história da residência médica no nosso hospital se confunde com a própria história da residência médica no Brasil. Foi o segundo programa de residência médica do nosso país e o primeiro a ter um programa voltado para a oncologia. Em 1955, nós já tivemos a nossa primeira turma de residentes formados. À época, eram 40 meses, sendo dividido a primeira metade por um ensinamento geral de oncologia e a segunda metade de acordo com a escolha de cada um dos residentes. Vieram e se formaram oncologistas clínicos, não só médicos do nosso país, do Brasil todo, de norte a sul, mas também médicos de outros países, principalmente da América Latina, os nossos vizinhos aqui da América do Sul, da América Central e, mais recentemente, até de outros continentes, como a da África, tiveram a sua formação de oncologia aqui no nosso serviço. E você, caro residente, pode ser o próximo. O Departamento de Oncologia Clínica é atualmente chefiado pela doutora Raquel Hickman. O nosso departamento tem 36 titulares, cerca de 18 a 22 titulares por período, manhã ou tarde, realizam um atendimento ambulatorial de oncologia clínica. Cerca de 12 titulares passam visita diariamente na enfermaria junto com os residentes e temos mais 2 outros titulares para suporte. No final de semana, 4 titulares passam visita nos pacientes. Temos mais de 5.000 consultas por mês só de oncologia clínica nos atendimentos ambulatoriais. São mais de 7.000 infusões na Central de Infusão de Tratamentos, antiga Central de Quimioterapia, ao mês que realizamos. E 150 a 200 pacientes, em médias, temos internados só os cuidados da oncologia clínica. E um departamento deste tamanho não poderia ser menor no seu número de residentes. São 16 residentes que entram por ano, o que nos trazem 48 residentes tendo a sua formação por ano no nosso departamento. Para coordenar esta equipe de residência, eu sou o coordenador geral e para cada ano nós temos um coordenador específico. Para os R1s, o Dr. Mauro Donadio, para os R2, atualmente é o Dr. Alexandre da Costa, mas que como irá fazer o seu pós-doutorado nos Estados Unidos, vai passar o bastão em 2021 para a doutora Luciana Leite e o Dr. Tiago Bueno, que é o coordenador dos R3. A pesquisa, assim como o ensino, também está no nosso DNA, desde a sua fundação. E nós temos 2 grandes centros de pesquisa. O Centro de Apoio à Pesquisa Clínica, coordenado pelo Dr. João Paulo, que também é titular do Departamento de Oncologia Clínica, onde os residentes podem ter contato com estudos clínicos de novas drogas ou novas opções de tratamentos oncológicos, tanto em estudos de fase 2 até em estudos de fase 4, nacionais e internacionais. Para vocês terem uma ideia, cerca de 20 estudos estão atualmente em recrutamento, 19 estudos já estão em fase de acompanhamento dos efeitos dos novos tratamentos testados, cerca de 56 pacientes estão recebendo um tipo de tratamento de pesquisa e nos próximos anos esperamos mais 20 estudos que estão passando por processos regulatórios e que vocês poderão vir a participar. Temos ainda o Centro Internacional de Pesquisa, o CIP, onde temos uma gama de pesquisadores das linhas básicas e que tentam fazer essa pesquisa translacional, ou seja, perguntas que na clínica, na prática, nos aparecem e que eles tentam trazer ou melhorar o cuidado ao paciente oncológico. A biblioteca do AC Camargo, fundada também em 1953, é a maior biblioteca oncológica do país. São mais de 25.000 volumes, entre eles periódicos, livros, teses e monografias, à disposição não só dos residentes, como de todo o corpo clínico. Os portais de periódicos, como CAPES, Lilix, Medlines, estão acessíveis a qualquer computador do hospital, seja no ambulatório, na enfermaria, ou nas salas de convívios, ou mesmo na própria biblioteca, além do acesso ao UpToDate
para melhorar e facilitar o aprendizado de todos os nossos residentes, assim como do próprio corpo clínico no seu aprimoramento. E como funciona a residência na prática de oncologia clínica? As nossas atividades começam às 7 horas da manhã e terminam em torno das 18 horas. Das 7 às 8 todos os dias é quando realizamos as nossas atividades teóricas. De segunda, quartas e sextas são feitas aulas, seminários, apresentações, discussões de artigos, reuniões focadas em grupos de módulos que o residente vai passando ao longo da sua residência. Às terças-feiras é feito um tumor board didático da oncologia clínica, onde um caso específico com um titular daquela área coordenará uma discussão única e exclusivamente para os residentes, com R1, R2 e R3, a fim de aprimorar o seu conhecimento. Às quinta-feiras é realizado uma aula com todos os residentes, baseado na grade da Escola de Cancerologia, onde se reúnem não só os residentes da oncologia clínica, mas também os residentes das áreas da cirurgia, da radioterapia, da patologia e da imagem, provando a interdisciplinaridade que envolve o cuidado com o paciente oncológico. Das 8 às 18 são realizadas, então, as atividades em enfermaria, de acordo com as escalas, ou as atividades de ambulatório. Na enfermaria, nós temos 2 torres, a Torre Tamandaré, onde são realizadas as internações dos pacientes do SUS, e a torre chamada Matriz, constituída por 3 áreas de internação, onde estão os pacientes particulares e convênios. Os ambulatórios também temos as unidades da Matriz, a unidade Castro Alves, onde são feitos os atendimentos do SUS, e a unidade da Pires da Mota, onde temos os atendimentos nas áreas principalmente de gineco, tumores cutâneos e mama. Importante dizer que quer seja nos ambulatórios ou na enfermaria, jamais um residente não terá um titular para poder discutir e conduzir o seu caso. A conduta oncológica, obviamente, será direcionada pelo titular da oncologia clínica, mas a conduta clínica, não é à toa que se tem 2 anos como pré-requisito da clínica médica, faz com que vocês tenham a sua autonomia para conduzir uma celulite, uma pneumonia, uma TVP, mas a conduta oncológica aí sempre ela será discutida junto com o titular da oncologia clínica. Temos ainda um período do tempo onde o residente vai passar na central de infusão dos tratamentos oncológicos, a antiga central de quimioterapia, onde o residente poderá ter contato com uma equipe multidisciplinar, que envolve esta área da infusão dos tratamentos. E assim aprender não só questões de acessos, eventuais extravasamentos que podem ocorrer e os cuidados que a enfermagem vai ter que ter diante deste ocorrido. Vão ter ainda contato com a farmacêutica para ver a questão das interações medicamentosas, como se fazem as diluições, além do oncologista clínico, que também está presente na área, para manejo das reações adversas agudas que podem acontecer durante essas infusões, né? Em 2021, nós teremos já a 2ª turma sobre o novo programa de residência médica da oncologia clínica, recém-estabelecido pela SBOC, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Neste novo programa, houve um redirecionamento, uma redivisão, especialmente no R1, onde no programa antigo a maioria se ficava centrada única e exclusivamente nas unidades de internação, nas atividades de enfermaria, e que agora isso foi dividido ao longo do R1, do R2, do R3. Assim, no R1 já tem atividade de ambulatório fazendo parte do seu programa. Além de constar a obrigatoriedade, muito embora a gente já tivesse isso no nosso programa, mas agora é nacionalmente obrigatório, os cuidados paliativos, não só de enfermaria, mas também de atividades ambulatoriais. A questão do estágio em oncogenética, que agora é obrigatório, que antes era facultativo no nosso serviço, passa agora também a ser obrigatório e parte do 3º ano da residência. Assim como a definição de qual deve ser a carga de oncohematologia, que é de 3,6 meses, focada no nosso serviço durante o R2 dos residentes. A parte teórica talvez seja, né, o maior atrativo da nossa residência, né, uma vez que nós temos das 7 às 8, todos os dias da semana, uma atividade voltada para cada ano de formação do residente, ou seja, nós temos 3 atividades simultâneas, uma com os R1s, outra com os R2 e outras com os R3,
para adequar o conhecimento e o aprendizado de acordo com a fase em que se encontram. Assim, o R1, por exemplo, ele tem um módulo básico, introdutório, e dos conceitos básicos necessários para se aprender oncologia, e depois ele segue os módulos de mama, de colo retal, de pulmão e próstata, que são os tumores mais prevalentes na nossa população. No R2, então, ele segue para outros tumores ginecológicos, a parte de hematologia, câncer de cabeça e pescoço, os urológicos não próstatas, além de vias biliares, pâncreas e HCC. E nos R3, aí, então, ele termina os módulos. Esses módulos, eles duram de 1 a 2, ou às vezes até 3 meses, dependendo da extensão que o residente deve aprender. O estágio externo, ele faz parte também do programa, são 2 meses realizados durante o R3, onde os nossos residentes podem fazer um estágio fora do AC Camargo, né? A grande maioria dos residentes, salvo este ano de 2000 por conta da pandemia, tem realizado em instituições fora do país, como no Instituto Europeu de Oncologia, em Milão, ou no Prince Margaret, no Canadá, no MD Anderson, no Texas, no Memorial, em Nova York, no City Hope, na Califórnia, no Gustave Roussy, na França, no Royal Mason, na Inglaterra. São todas oportunidades onde o residente vai poder fazer o seu estágio, obviamente de acordo com a sua escolha ou do seu interesse, né? A obrigatoriedade de um trabalho de conclusão da residência, que é uma monografia sobre um tema à escolha do residente, ou um estudo clínico, ou um estudo de bancada, aí de acordo com a afinidade de cada residente, sempre orientado por um titular. E a qualidade desses trabalhos tem feito não só excelentes trabalhos de conclusões, mas também proporcionado experiências aos residentes, prêmios e publicações do seu TCC, né? A participação do Congresso é a consequência direta desse esforço e da qualidade desses trabalhos. Aqui nós temos vários exemplos onde os residentes participaram não só de congressos de oncologia nacionais como internacionais, por exemplo, da ASCO, que é o Congresso Americano, ou a ESMO, que é o Congresso Europeu, muitos deles aí não só apresentando em pôsteres, apresentações orais, e alguns até com prêmios, dada a qualidade dos seus trabalhos, né? E além da oportunidade de se iniciar já, aqueles que tiverem interesse, a sua pós-graduação, o seu mestrado ou mestrado profissional, né? Então, a partir do R2, ele já pode desenhar esse projeto, e durante o R3 é possível conciliar já matérias e a sua inscrição na pós-graduação. Não é substituto à residência, mas é um trabalho a mais que ele vai ter, mas que assim, após terminar os seus 3 anos de residência, com mais 1 ano, ele já pode ter o seu mestrado defendido. A residência médica em oncologia clínica tem como definição o treinamento em serviço especializado de tratamento e suporte ao paciente com câncer. Tudo que os AC Camargo Cancer Center tem para oferecer no programa de residência. Aqui, os residentes não farão nenhum plantão durante a noite, ter que ficar no hospital ou ficar de BIP externo, tampouco vão dar plantão em porta de pronto-socorro, nem que seja do hospital, como parte do programa da residência. Não vão passar intracarte, portocarte, paracentese, toracentese, punção licórica, porque isso existem especialidades que vão realizar esses procedimentos, e isso não faz parte do dia a dia da formação do oncologista clínico. É importante ressaltar que em qualquer fase do treinamento, nunca o residente estará sozinho. Sempre haverá um titular, inclusive no final de semana, como eu disse a vocês, para a discussão de todos os casos. Há ainda um programa de mentoria, onde cada residente pode escolher um mentor para não contribuir para a sua formação oncológica, mas para direcionar a sua carreira e aquilo que ele aspira a encontrar, ou que ele consegue, ou que ele vislumbra para o seu futuro. Há ainda um apoio e suporte para aqueles residentes que desejam fazer a prova da ASCO, da Sociedade Americana de Oncologia, onde nos últimos anos muitos residentes têm feito e conseguido notas bastante elevadas, o que garante a qualidade internacional do conhecimento aqui adquirido. É óbvio que a nossa residência é uma residência cheia de atividades, muitas vezes cansativas,
O tempo que o residente vai gastar no hospital, sem sombra de dúvida, vai ser muito maior do tempo que ele vai ficar em casa. Então, não é uma residência para qualquer um, mas é uma oportunidade única de aprendizado, quer seja pelos numerosos pacientes que ele vai poder ter contato, de acordo com as diferenças e as restrições de acessos, como, por exemplo, pacientes do SUS, paciente convênio, paciente privado, o numeroso corpo clínico altamente capacitado e referendado, não só do Brasil, como no mundo. A oportunidade a quem gosta de pesquisa básica ou clínica de poder participar, além de uma infraestrutura multidisciplinar, o que configura a possibilidade de uma ampla abordagem e de melhora ao paciente oncológico no seu trato. E aqui nós temos, por exemplo, a formatura de 2020, da 64ª turma, que obviamente todos os residentes formados neste ano pelo hospital, tanto nas áreas cirúrgicas, de radioterapia, patologia, e aqui a nossa turma de oncologistas clínicos, que está aí pronta para o mundo, para atuar como oncologistas. E aqui nós temos alguns exemplos de egressos do nosso serviço de oncologia, que hoje, graças ao aprendizado aqui adquirido, as capacidades desenvolvidas e principalmente pela ampla experiência de convívios diferentes que eles aprenderam no AC Camargo, saíram e puderam ser não só excelentes oncologistas, mas também referências, e muitos deles são chefes dos principais serviços de oncologia nas suas cidades ou nas suas regiões, o que muito nos orgulha, E assim eu tenho um convite a fazer a você, para você também vir fazer parte desta família, que há mais de 67 anos luta com o câncer. E ajude-nos a continuar a escrever essa história de sucesso. Se você realmente quer ser um excelente oncologista clínico, venha aqui fazer a sua residência, nós estamos de braços abertos para recebê-lo. Obrigado.